Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, é muito bom tê-los aqui. Hoje nós estamos na nossa sexta noite e é um privilégio recebê-los. Vamos começar a nossa programação de hoje louvando ao Senhor e agradecendo a Ele por esse privilégio que nós temos de estar na presença dEle, não é mesmo? Mas antes disso eu quero lembrar você, dá uma passadinha lá no nosso canal, faça a sua inscrição, você que ainda não fez, compartilha o link com os amigos para que todos tenham o privilégio de assistir os temas anteriores e também baixar outros vídeos, ok? E aí nós vamos dar seguimento à programação de hoje. Que Deus abençoe você, muito obrigado mais uma vez por sua participação e vamos cantar juntos, vamos louvar. Existem tantos amores na vida, amores tão verdadeiros, tão lindos, amores que atravessam o tempo, a história, amores que se revestem de pompa e glória, mas nunca houve nem haverá amor assim tão singular, amor tão indescritível que nenhum artista conseguiu pintar. Pois foi amor escrito com sangue, amor já concebido na dor do abandono, na dor da rebeldia atroz. Foi esse amor escrito com sangue que nos livrou da morte final. E tudo já foi pago, a cruz foi o sinal. Esse amor que convida a todos, até aqueles que se acham indignos, portanto caírem na vida, por tantas feridas, por tudo que já sofreram, a fé foi embora. Mas esse amor é bem capaz de levantar quem precisar. Jesus nos garante vida, sua morte pode enfim nos restaurar. Pois foi amor escrito com sangue, amor já concebido na dor do abandono, na dor da rebeldia atroz. Foi esse amor escrito com sangue que nos livrou da morte final. E tudo já foi pago, e tudo já foi pago, e tudo já foi pago. A cruz foi o sinal. Muito bem, vamos começar o nosso tema desta noite,
pedindo a orientação do Senhor. Tenho certeza que você vai gostar do estudo de hoje, porque hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da pessoa de Cristo como nosso advogado. Você alguma vez já precisou de um advogado em algumas situações? Alguma vez alguém já defendeu você numa situação em que você mesmo percebeu que você não merecia aquela defesa? Então, se você já passou por uma situação como essa, ou se de repente você já defendeu alguém em alguma situação em que você sabia que essa pessoa não merecia, mas você fez isso por alguma razão, por de repente um impulso bondoso seu, enfim, porque você pensou que compensaria ser o advogado dessa pessoa naquela determinada situação. Já vivenciou uma situação como essa? Então acredito que o tema de hoje vai fazer todo sentido na sua vida. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai que estás no céu, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar na tua presença nessa noite. Ó Pai, mais uma vez nós queremos pedir que o Senhor nos faça compreender a tua mensagem para nós nessa noite e que a tua palavra, ó Deus, nos alcance a tal ponto que nós possamos nos mover na tua direção, que aceitemos, ó Deus, o teu apelo, o teu chamado nesta noite, para mais uma vez confiar inteiramente no Senhor a nossa vida. Concede-nos, ó Deus, a tua paz, a tua bênção e a unção do teu Espírito, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia aí no livro de 1 João, capítulo 1, verso 21. Nós vamos ler 3 versos bíblicos e o estudo de hoje ele vai estar baseado, na verdade, em 4 versos. O último eu vou ler no finalzinho da mensagem. Mas os 3 primeiros versos é 1 João 2, verso 1, depois nós vamos para Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4, e depois nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Olha só o que 1 João, primeira cartinha de João, lá próximo de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1, diz para mim e para você. Olha só, abra sua Bíblia aí e acompanhe. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No livro de Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4, tem um outro texto que diz assim, ó. Abra sua Bíblia aí, Atos 2, versículo de 1 a 4. O texto diz assim: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram que apareceram línguas distribuídas sobre eles como de fogo, e se repartiram sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o que o Espírito lhes capacitava. O outro verso que eu convidei você para ler está no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 5 e 6. Abra aí sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e 6. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim, olha só. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate a todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Qual é a relação que existe entre estes versos bíblicos que nós acabamos de ler? Olha que coisa interessante. Ontem nós falamos um pouquinho a respeito de uma das festividades que era comemorada pelos judeus no seu calendário anual, que era a festa das primícias. E nós entendemos o real sentido daquela festa, daquela celebração. Algo extremamente importante, e nós percebemos que aquela festividade que era comemorada pelos judeus, apresentado como a festa das primícias, era a festa que representava aquilo que Cristo fez, o ato redentivo dele, de ressuscitar dos mortos para conceder a cada um de nós o privilégio também da vida eterna. Nós vimos ontem a figura de Cristo como a nossa bendita esperança. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de uma outra festividade, de uma outra celebração,
para nós podermos entender a relação que há entre esses versos que nós acabamos de ler. 1 João 2:1, Atos capítulo 2, de 1 a 4 e 1 Timóteo 2, 5 e 6. A relação que há entre esses versos pode ser compreendida através desta festividade que os judeus eles comemoravam dentro do seu calendário anual. Essa festividade era chamada de Festa do Pentecostes. Por que era chamada de Festa do Pentecostes? Veja, a Festa do Pentecostes, ela acontecia exatamente 50 dias depois da Festa das Primícias. Por isso era chamado de Pentecostes, ou seja, a festa dos 50 dias. Então, 50 dias após a Festa da Colheita, era celebrado a Festa do Pentecostes. E essa festividade judaica, ela tinha um significado extremamente importante. Qual era a importância do significado desta festividade? Para a gente entender um pouquinho desse significado, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para a gente visualizar mentalmente o santuário. Se bem que você vai estar visualizando aqui atrás a imagem do santuário. Veja, quando Moisés construiu o santuário terrestre, sob a orientação divina, Deus pediu para que Moisés construísse esse santuário, e no santuário havia um pátio bem grande, e na área principal, ou logo na entrada desse santuário, havia um altar de sacrifício, o qual nós comparamos com o Monte do Calvário. Assim como o cordeiro era morto no altar de sacrifício, antes de entrar no tabernáculo, a única coisa que entrava no tabernáculo era o sangue do animal, mas o animal era sacrificado ali e era queimado, era morto ali no altar do sacrifício. Cristo também foi morto fora da cidade, fora do templo daquela época. Ele foi morto no Monte do Calvário, ok? Então o altar de sacrifício do santuário, que é esse primeiro altar, ele é comparado ao Monte do Calvário, lugar onde o sacrifício era feito. Bom, avançando um pouquinho mais no santuário, você vai perceber que há um tabernáculo dentro da área do santuário. E esse tabernáculo, ele é dividido em dois compartimentos. O primeiro compartimento, o apóstolo Paulo e a palavra de Deus, os livros de Moisés, quando ele escreveu sobre o santuário, o livro de Êxodo, capítulo 25 em diante, ele chama esse primeiro compartimento de lugar santo. O que era esse lugar santo e o que era feito nesse lugar santo? Fazendo um resumo daquilo que acontecia no lugar santo, veja, o lugar santo era um lugar reservado ao sacerdote. Você tinha, em termos de hierarquia, o sacerdote e você tinha o sumo sacerdote, que era superior ao sacerdote, ok? Então, o sumo sacerdote, ele tinha um outro trabalho que a gente fala já já. Mas o sacerdote, ele tinha a função de realizar o sacrifício diário. Então, todos os dias, o sacerdote recolhia o sangue do cordeiro que era morto lá no altar de sacrifício e levava para dentro do lugar santo, lá no tabernáculo. E lá no lugar santo, ele pegava aquele sangue que portava, no caso, o pecado da pessoa que havia sacrificado o animal e transferia para dentro do santuário. Ele borrifava aquele sangue dentro do santuário, na cortina do santuário. Nesse primeiro compartimento do santuário, havia 3 móveis, que era o candelabro com 7 velas. Logo, quando você entra, fica do lado esquerdo. Do lado direito estava uma mesa com os pães asmos, os pães sem fermento, e à frente, um pouco antes da entrada do lugar santíssimo, estava um outro altar que era chamado altar de incenso. E esse altar de incenso, ele ficava o tempo todo queimando incenso para que aquele ambiente ficasse com uma nuvem, uma cortina de fumaça, ok? Então veja, a função do sacerdote era interceder no primeiro compartimento. Ele levava o sangue do cordeiro para dentro do santuário. Ele transferia o sangue do cordeiro para dentro do santuário. Esse sangue portava o pecado de cada uma das pessoas. Então esta era a função do sacerdote. O sumo sacerdote, que era Moisés, ele entrava no lugar santíssimo, que era no segundo compartimento do santuário. E isso acontecia uma vez por ano. Então, veja, no finalzinho daquele período, daquele ciclo anual, o sumo sacerdote,
ele fazia um sacrifício de intercessão por todos os pecados que haviam sido transferidos para dentro do santuário. E esse sacrifício era feito com o propósito de purificar o santuário. A ideia era que, naquele ritual, todos os pecados do povo, durante todo o ano que era transferido para dentro do santuário, era eliminado de uma vez por todas. Ou seja, o judeu, nesse ritual, de uma forma assim mais grosseira de se falar, eles começavam um novo ano com todos os seus pecados perdoados. Ou seja, era um novo ano, uma nova oportunidade, uma nova página da vida deles. Eles não traziam consigo nenhum tipo de pecado que havia cometido no ano anterior. Então, aquele ritual do santuário que era feito pelo sumo sacerdote na passagem do ano, no finalzinho daquele ano, começo do novo ano, era um ritual de purificação. Em outras palavras, esse ritual que o sumo sacerdote realizava uma vez por ano, dentro do lugar santíssimo, é comparado ao momento em que Cristo ele está no santuário celestial e ele está no juízo de execução, no juízo final. Ele está dando o seu veredito final para aqueles que vão viver eternamente ou não, ok? Então, é como se ele estivesse fazendo uma avaliação da pessoa e admitindo no santuário, admitindo nos livros do céu e dizendo, esse aqui, ele vai ser salvo, porque ele aceitou-me como o seu Senhor, mas também como o seu Salvador. Então, basicamente, a festa do Pentecoste era comemorada com esse propósito, um propósito salvífico, porque celebrava a ação de Cristo no santuário. Aquilo que era feito no santuário terrestre acontecia também no santuário celestial. Pastor, como assim acontecia no santuário terrestre e no santuário celestial? Veja bem, quando Cristo veio aqui e ele morreu no nosso lugar, a palavra de Deus registra que a morte de Cristo aconteceu justamente no início desse período que era a festa das primícias. Então, quando Cristo ressuscita no domingo, aquele era o dia da celebração da festa das primícias. Por isso, ele é considerado pelo apóstolo Paulo como a primícia dos que dormem. Ou seja, através dele, ele trará consigo todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, como nós estudamos no tema de ontem. 50 dias depois, que foi o período em que aconteceu o Pentecoste, veja, Cristo ressuscita. A palavra de Deus diz que ele passa ainda 40 dias na terra, juntamente com os discípulos, apareceu em vários lugares, esteve em vários momentos com os discípulos. No final desses 40 dias, Cristo ascende aos céus e ele vai para a presença de Deus. Os discípulos saem daquele lugar, da presença de Cristo, e vão para um lugar chamado cenáculo. E a Bíblia diz que eles permanecem ali durante 10 dias, ou seja, 40 dias com Cristo e mais 10 dias, aí acontece o Pentecostes. Ou seja, 50 dias após a ressurreição de Cristo, acontece a festividade do Pentecoste, a contar aqui no nosso calendário terrestre. Mas o que é que estava acontecendo no santuário celestial? Veja, a comparação de tempo não dá para a gente ter uma ideia de como é que isso acontece, mas o fato é que quando o Espírito Santo foi recebido aqui na terra, foi justamente o momento em que Cristo foi entronizado no céu e começou o seu trabalho de intercessão como advogado meu e seu. O que é que Cristo estava dizendo? Que a partir daquele momento não haveria mais necessidade de nós levarmos até a presença de Deus nenhum tipo de cordeiro. Não era mais o sangue de animal que ia interceder por nós, em nosso favor, diante da presença do próprio Deus. A grande verdade é que a partir daquele momento, quando Cristo assume o controle, quando Cristo se assenta no seu trono, ele começa a exercer a função de nosso advogado. Eis aí então o paralelo entre esses versos aqui. Quando João, no capítulo 1, versículo 2, 1 João, no capítulo 2, verso 1, ele diz assim,
Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. O que João está dizendo para mim e para você? Filho, olha só, todas as coisas que estão escritas na palavra de Deus, o propósito é que você permaneça fiel e firme com o Senhor. Mas se porventura, em algum momento da vida, você cometeu um deslize, se em algum momento da vida você cometeu uma falha, cometeu um erro, e você se arrepender, não se preocupe, você tem um advogado junto com Deus lá no céu que está intercedendo por você. E pelo fato de você ter aceitado a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, pode acreditar, pode confiar. Esse advogado, ele é justo e ele vai executar esse juízo e a sentença será favorável a você, porque ele é um advogado justo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E quando a gente vai para o livro de Atos, qual é o paralelo que tem entre 1 João 2, verso 1 e Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4? Atos registra o exato momento em que Cristo começa a oficiar o seu papel de advogado. No momento em que os discípulos eles recebem aqui na terra o Espírito Santo, porque no momento em que Cristo é entronizado, o Espírito Santo recebe o comando para que ele possa descer na terra e começar a agir em favor dos homens, convertendo os corações, direcionando cada uma das pessoas para Cristo Jesus. E Cristo Jesus lá no céu vai interceder por cada um de nós. Que coisa extraordinária, não é mesmo? E quando a gente vai para o livro de Timóteo, nós percebemos a confirmação daquilo que o apóstolo Paulo nos diz acerca dessa intercessão de Cristo. Veja, ele é o Cordeiro. O sangue de Cristo é quem nos purifica, é quem valoriza a graça salvadora, e quando nós o aceitamos, ele advoga a nosso favor diante do trono de Deus. E ele concede a cada um de nós, de maneira favorável, essa sentença. E todos nós temos o privilégio de viver a vida eterna. Mas, assim como a morte do animal e o sangue no santuário deveria ser transferido do lado de fora, do local de sacrifício, para dentro do santuário, para que houvesse esse processo de intercessão. Veja, assim como o sangue era retirado do cordeiro, que era morto do altar de sacrifício, e levado para dentro do santuário, hoje, eu e você, precisamos entrar no santuário de Deus, ir até a presença do Senhor, para que Ele possa interceder em nosso favor. É dentro do santuário que nós nos encontramos com esse Deus Todo-Poderoso. É dentro deste santuário de paz que nós temos a intercessão de Cristo como nosso supremo advogado. É dentro do santuário que eu e você precisamos hoje estar. É dentro do santuário de Deus que nós precisamos nos ajoelhar na presença do Senhor e nos colocar à disposição dEle e confiar pela fé que Ele vai operar uma intercessão justa em nosso favor. E se eu e você abrirmos o coração a Ele, se eu e você hoje nos colocarmos inteiramente à sua disposição, acredite, a sentença de Cristo será em nosso favor. O meu apelo para você nessa noite é para que você, juntamente comigo, entre nesse santuário de paz. Coloque-se de joelho na presença do Senhor e confie inteiramente na intercessão de Jesus. Permita que Ele aceite você e transforme você. Algumas pessoas muitas vezes me perguntam como é que nós podemos ser santos, porque o livro de Hebreus 12, verso 14, eu quero ler com você, abra aí a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 14, olha só o que esse texto diz para mim e para você. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Algumas pessoas muitas vezes me dizem assim: pastor, como é que eu faço para ser santo? O que é ser santo diante dos olhos de Deus? Veja, ser santo na Bíblia não significa que você não cometa pecados. Ser santo na Bíblia
não significa ser aquela pessoa extremamente perfeita, que não erra, que não falha. Pelo contrário, o santo é aquele que, ao falhar, reconhece a sua falha. E o processo de santificação na vida de cada uma das pessoas começa quando nós entramos no santuário de Deus pela fé e confiamos na intercessão dele. Porque quando nós confiamos na intercessão dele, assim como o sumo sacerdote eliminava de uma vez por todas o pecado do santuário, Cristo também está disposto a eliminar da nossa vida o pecado, se nós confiarmos na intercessão dele. Porque Cristo é o nosso supremo advogado. Nós precisamos entrar na presença dele hoje, no santuário de paz, confiar na intercessão dele, depositar a nossa confiança, abrir o nosso coração e permitir que ele interceda por nós diante do tribunal do céu, para que o meu nome, o seu nome esteja escrito no livro da vida. E quando Jesus voltar, com toda certeza, ele vai te conceder a recompensa da vida eterna. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua decisão hoje. Ouça esse louvor e aproveite esta oportunidade para você entrar pela fé no santuário de paz que Cristo está aguardando você nessa noite. Ele está esperando você nessa noite para te receber de braços abertos. Ouça esse louvor e entre na presença do Senhor. De joelhos estou mais uma vez, de joelhos, Senhor, neste teu santuário de paz. Venho aqui te pedir mais uma vez, me ajuda, Senhor. Esse mal que me afasta de ti, e que me faz passar tantas noites sem dormir. Me devolve o sono, Senhor, me concede a paz, tua paz. Concede a quantas vezes lembrei do teu amor e chorei, Senhor, pois nas garras do mal eu senti quão distante eu estava de ti. Quanto eu precisava sentir
bem, eu creio que nesse momento, cada um de vocês que estão nos acompanhando nesse instante, tiveram o privilégio de entrar na presença de Deus. E pelo fato de nós estarmos na presença de Deus, eu quero convidar você nesse momento para fechar os seus olhos mais uma vez e juntamente comigo elevar o seu pensamento a Ele, para que possamos conversar com Ele mais um pouco antes de nós sairmos da presença dEle. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Bondoso Deus, eterno Pai que estás no céu, eu sei que cada um dos teus filhos que estão agora reunidos, eles já entraram na tua presença, Senhor. Abriram o coração a Ti. Quem sabe alguns deles que estão aqui, ó Deus, conosco, confessou o seu pecado, colocou diante do Senhor tudo aquilo que tem atrapalhado ele de entrar na tua presença diariamente. Aquilo que tem lhe afastado do Senhor. Mas, ó Deus, nesse momento, nós queremos te agradecer pelo privilégio de nos permitir estar aqui, nesse santuário de paz. Entrar, ó Deus, na sala de audiência do Senhor, como é bom saber que nós estamos seguros nesse lugar. E viemos aqui, ó Deus, te pedir que o Senhor, mais uma vez, interceda por nós, ó Deus. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados e pedir que o Senhor comece agora em nós esse processo de santificação. Remove da nossa vida, ó Deus, os pecados que nos afastam da Tua presença, os pecados que nos atrapalham de entrar na Tua presença, Senhor. Fortalece, ó Deus, a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a andar diante do Senhor como alguém que é digno de estar na Tua presença. Por favor, Deus, perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé, reaviva, ó Deus, a nossa bendita esperança no Senhor e advoga a nosso favor. Nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.